Oi, Jussara, bom dia, Márcia, bom dia, Flávio, gente, Lilian, que estará no chat, que estejam todos bem, vamos iniciar a formação em breve. Pela sede, que tem a aula e faz isso na escola que você deseja. Bom, gente, vamos lá, né? Deu horário para que a gente também não ultrapasse o tempo. Então, bom dia a todo mundo, espero que todos estejam bem, as escolas estão entrando na reunião, a gente vai aqui fazendo uma introdução enquanto todos vão acessando. E sejam muito bem-vindos, bem-vindas, eu sou PCNP Aline Vírus. Para fazer a abertura da reunião, eu gostaria, por favor, né, de passar a palavra para o dirigente, Flávio Carli. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia a todos do Núcleo Pedagógico, supervisores presentes, diretores de escola, vices, professores orientadores da convivência, professores coordenadores e quem mais estiver conosco. Então, bom dia a todos, bem-vindos, né, para essa importante formação sobre psicólogos na educação. Antes de fazer a abertura aqui desse evento, só aproveitar e dar um recado quentíssimo, que acabou de chegar às 9h58 a notícia, de que sobre o novo ensino médio, houve uma alteração de agenda e a formação para os professores coordenadores e vice-diretores, os professores coordenadores que ainda não foram contemplados diretamente, né, os vices até foram um pouco com os diretores, mas estão novamente sendo convidados. Então, o novo ensino médio, a formação vai acontecer no dia 18, sexta-feira, das 9 às 12 pelo Centro de Mídias, né? Aí, ao longo do dia, a gente confirma o canal, deve ser no canal Gestão, e a gente vai mandar o card. Então, os professores coordenadores, novo ensino médio, fundamental acompanharem, sexta-feira, dia 18, das 9 às 12. Então, depois dessa notícia, acabou de chegar, né? Foi uma alteração de agenda, então, de novo, todos bem-vindos. Agradecer a Aline pela iniciativa, a realização, né? Aí acompanhada também da Lu, né, nossa supervisora, que está em recuperação, né, todos orando para pronto retorno de Luciane, né, nossa supervisora do Conviva, né, e então agradecer a Aline por dar esse passo importante para que nossas escolas tenham mais informações e possam usar mais e melhor esse serviço que já está aí disponível há mais de um mês, né? Nós temos poucos acessos, temos usado pouco, mas temos usado bem, mas a ideia é que nós possamos usar mais e melhor, certo? Então, a Aline vai desenvolver aqui com vocês essa manhã de trabalho, com foco na gente entender como acessar a plataforma, como a gente faz para remarcar, porque muitas vezes nós precisamos remarcar, outras o próprio psicólogo precisa remarcar, né? Então tem aí um fluxo de agenda a ser cumprido, né? Então, para que nós possamos, então, intensificar o uso dessa pauta dos psicólogos da educação, uma pauta aí dentro do Conviva e uma pauta muito importante, que tem ajudado muito quem tem já feito uso do serviço, no sentido mesmo a gente pensar das rodas de conversa, né, na perspectiva da convivência, na perspectiva da troca, não é um processo terapêutico no sentido daquilo que a gente entende da terapia lá, a gente na sala com o psicólogo, mas é um processo terapêutico no sentido da troca coletiva, né, e da construção coletiva de sentidos e significados nesses tempos tão complexos, né, e de acolhimento aos jovens e também aos profissionais da escola. Então, espero que todos tenhamos aí uma excelente manhã, né, de trabalho. Não estarei com vocês, né, vou para uma reunião com o nosso CRH aqui na sequência, mas agradecer a Aline pelo convite da abertura, ao todo o núcleo pedagógico e a equipe do Conviva. É sempre importante a gente poder estar com os profissionais tão guerreiros, aguerridos e que fazem a diferença da Norte 1. Excelente manhã de trabalho, Aline, excelente formação, passo para você. Tchau, tchau, bom trabalho. Muito obrigada, Flávio, boa reunião, bom dia para você, agradeço aqui a abertura. Para dar continuidade à nossa formação, eu passo a palavra também para a supervisora que acompanha o núcleo pedagógico aqui da diretoria Norte 1, supervisora Márcia Marques.
por favor. Tudo bem, Márcia? Bom dia. Bom dia, muito obrigada, Aline, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, acompanhando. Quero agradecer a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E a palavra de hoje que eu tenho para vocês é ser herói. O que é ser herói? É ser corajoso? Quando o mar das nossas fragilidades nos invade, quando nos sentimos perdidos na experiência sincera de ser humano, nesse momento é que provamos a nossa coragem. Quando o instinto e o desejo nos pedem para desistir ou evitar um mar enorme, solene, enraivecido e turbulento, e somos capazes de enfrentar os nossos medos e permanecer na experiência de fragilidade com aceitação de confiança, aí sim somos heróis. E é o que nós estamos fazendo hoje nesse movimento. Já estamos completando o segundo ano, né, de pandemia, nos mostrando e superando cada dia que passa essas fragilidades, esses medos, e sendo heróis, a cada dia sendo heróis, e mostrando que é assim que vamos conseguir vencer. Nós temos mais um ator que está atuando conosco em parceria, que são os psicólogos. Os supervisores já andam validando e eu vejo um resultado muito incrível, muito bacana. E agradeço de coração este novo profissional, agradeço o empenho de vocês, porque é através desse empenho que mostra que a nossa educação vale muito a pena lutar. Muito obrigada, gratidão, uma excelente formação e que Deus nos abençoe sempre. Obrigada, Aline, passa a palavra. Agora é com muito você. Obrigada. Obrigada, Márcia, pelas palavras, pela mensagem de força. Nós iniciamos, né, saltei aí com a entrada aí grandiosa do dirigente Flávio, da supervisora Márcia, com belíssimas palavras, né, e também trazendo aí a questão da importância do programa. A ideia hoje é que a gente fale um pouquinho sobre o programa Psicólogos na Educação. Infelizmente, hoje a gente não tem a presença da supervisora Luciane. A supervisora Luciane, né, como mostra aqui à direita, é a supervisora do Conviva na diretoria Norte 1. Supervisora Luciane e sua família, infelizmente, né, contraíram a doença, a Covid-19. Né, a família está em recuperação, Luciane também está em recuperação ainda, né, internada. Nós estávamos, na verdade, articulando juntas esse momento, essa orientação técnica, né, ela é fruto dessa articulação, né, desse trabalho feito por nós duas, e infelizmente ela não pôde estar aqui. Né? Então, quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas, agradecer a presença de todas as escolas, diretoras, diretores, vices, os professores e professoras orientadores de convivência também, né, que eu fiz questão de chamar também para orientação técnica hoje, e explicar um pouquinho o objetivo dessa orientação, pensando nesse público-alvo, né? Nós chamamos diretores e vices porque são os dois gestores dentro da escola que tem acesso, né, na sede, a fazer os agendamentos do profissional, psicólogos na educação, e trouxemos também aqui, né, convidamos aqui os professores orientadores de convivência, porque é o profissional que vai pensar a convivência dentro da unidade escolar. Nós sabemos que muitas unidades escolares ainda não têm esse profissional, né, não conta com esse profissional, então quando não conta com esse profissional, geralmente é vice, que faz esse trabalho da questão do Conviva dentro da escola, mas chamamos porque ele também vai auxiliar a pensar esse trabalho desenvolvido pelo profissional psicólogo dentro da unidade escolar.
tá? A supervisora tinha, né, o interesse, inclusive, de fazer uma fala nessa primeira OT sobre os psicólogos na educação, de retomada de trabalho com os polos do Conviva. Então, a gente vai deixar, com certeza, para uma próxima e breve orientação técnica, né, com a supervisora Luciane. Estamos aqui, continuamos vibrando muito por ela, para que ela se recupere o mais rápido possível. Então, eu agradeço muito. Obrigada, Márcia, pelas palavras de força. Obrigada também ao dirigente pela abertura. Bom, vamos seguir aqui, então. Eu vou conduzir a formação, a OT, sobre o programa Psicólogos na Educação. Vou apresentar a pauta para todo mundo. Por enquanto, né, a gente deixou os microfones, né, fechados para a participação, mas se alguém sentir necessidade de falar, levanta a mão que a gente habilita o microfone, tá bom? Mas a ideia é que a gente concentre a participação no chat para não haver interferências mesmo no som durante a apresentação e a gente consiga ouvir com bastante clareza quem está conduzindo a reunião. Certo? Então, a gente teve aqui, né, a presença da supervisora Márcia, temos também a diretora Jussara Lima, do Núcleo Pedagógico, do Conviva, atualmente, né, em 2021, quem está responsável pelo Conviva na D Norte 1 é a supervisora Luciane e eu, PCNP, Aline Gueiros. Hoje nós temos também a presença, né, de uma convidada, que é a Giovana Segia. Ela é gerente regional dos polos 1 e 3, né, do polo que compreende aí a Norte 1, polo 1. Ela trabalha com a empresa Psicologia Viva, então, assim, vai ser muito importante a sua participação, Giovana. Agradeço muito pela presença e por ter aceitado o convite. Ela vai aqui nos ajudar a tirar dúvidas, também como uma profissional da área, como psicóloga, a conduzir aqui algumas dúvidas das escolas, ou até mesmo nossa, né? Então, assim, Giovana, agradeço muito a sua presença. Giovana, acho que eu habilitei seu microfone, se você quiser dar um oi para o pessoal. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui com vocês hoje nessa manhã. Espero poder contribuir, né, para essa formação, com as dúvidas, práticas, né, principalmente relacionadas à atuação do psicólogo nesse contexto. Agradeço muito por esse espaço, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo e trocando experiências. E é isso, né? Vamos para a orientação. Ótimo, muito obrigada. Quero também finalizar, pessoal, que vocês podem contar comigo, né, pelo intermédio da Aline, da Luciane. Estarei aqui para auxiliá-los naquilo que for possível e necessário. Bom dia a todos. Obrigada, Giovana. Bom, combinados da reunião, né? O horário da reunião, iniciamos aqui às 10 horas, pontualmente. Vamos manter os microfones, né, fechados durante as apresentações, para que a gente escute bem. Participação, por favor, a participação é muito bem-vinda, então comentários, perguntas são bem-vindos pelo chat. Nós temos uma mediação no chat, que é a PCNP Lilian. Ela está acompanhando o chat, então pode colocar pergunta, que a pergunta será direcionada, será feita no momento oportuno. Se tiver alguma questão que precise falar, levante a mão, que a gente organiza o momento de fala também, tá bom? Então, é muito bem-vinda a participação, por favor, não fiquem com dúvidas. No que a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso, né? Estou aqui com a presença, né, da Giovana, que também vai trazer aí algumas informações, de repente, né, tirar dúvidas. Então, juntas, a gente conduz aqui, tenta ajudar da melhor forma. Se não soubermos também, a gente anota e responde depois. Bom, para iniciar, coloquei aqui uma frase, né, do pensador Humberto Maturana, pesquisador. A educação é um processo de transformação pela convivência, né? A gente se transforma humanamente falando com o outro, né? Com a convivência, a gente aprende a nossa humanidade a ser com o outro pelo processo de socialização. Então, é muito importante a gente pensar aqui essa questão, né? A convivência, ela é fundamental para o nosso pleno desenvolvimento. Se a gente tem uma convivência que não é muito positiva, afetiva, não é muito boa nesse sentido, então a gente também tem aí perdas, né, de aprendizagem, de transformação do nosso ser integral. Então, trago aqui essa citação para a gente iniciar essa reflexão aí e pensar um pouquinho um programa Psicólogos na Educação.
A pauta do dia, então a gente vai começar com o histórico, nós vamos falar um pouquinho de como surgiu o programa Psicólogos na Educação, ele é muito recente, mas é importante a gente trazer aqui esse histórico. Vamos falar o que é o programa, quais são os objetivos do programa e frentes de atuação, como que se realizam os agendamentos, novos encontros, depois que já fez o primeiro agendamento, quais são as opções de agendamentos, aí pensando os temas, que tipos de ações que a escola pode pensar nesses agendamentos e o método proposto e encerramento. Bom, então, número 1, né, vamos pensar aqui, observar a questão do histórico, né? Como que surgiu o programa Psicólogos na Educação aqui no estado de São Paulo? Então, a gente fui lá pesquisar um pouquinho sobre a questão do profissional psicólogo dentro das redes públicas escolares. E aí, a gente tem uma legislação que é de 2019, final de 2019, quase comecinho aí de 2020, de dezembro, que é a Lei 13.935. Ela vai trazer a questão da prestação de serviços, né, de psicologia nas redes públicas da educação básica brasileira, né? Não só aqui estadual, ela é uma lei federal. Em setembro de 2020, 9 meses depois, o governo do estado de São Paulo anuncia o programa, então anunciou ano passado, a questão do programa do Psicólogos na Educação para a rede estadual. E em fevereiro deste ano, a gente teve o início do programa nas escolas públicas de São Paulo. A Lei 13.935, de dezembro de 2019, o que ela dispõe, né? Acho que é importante trazer, porque ela traz uma base para o que é o programa aqui em São Paulo, né? O que ela fala? Então, ela dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas da educação básica. Artigo 1º. As redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Parágrafo 1º. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Então, eu grifei o parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º, ele embasa o programa Psicólogos na Educação. Quando a gente observa os objetivos, né, e os dispostos, né, dentro do programa, né, do Psicólogos na Educação, a gente vê uma base em cima dessa legislação, né, que a equipe multiprofissional e o profissional da psicologia, ele vai trabalhar pensando a qualidade do processo de ensino-aprendizagem dentro das escolas. E pensando a mediação das relações sociais e institucionais dentro das escolas. Isso é importante para a gente entender o tipo de atendimento que o psicólogo faz dentro das escolas estaduais. Tá? Aqui eu coloquei o restante, no parágrafo 2º, os artigos 2º e 3º, e essa legislação foi publicada ali em dezembro de 2019. O artigo 2º traz que os sistemas de ensino disporão de 1 ano a partir da publicação da lei para tomar as providências, né? Então, 9 meses depois, né, da instituição dessa legislação, 9 meses depois, o governo do estado de São Paulo anunciou o programa aí, então, dentro do prazo, né, federal, anunciou o programa Psicólogos na Educação aqui para a rede estadual, né? E em fevereiro, nós tivemos aqui o início do programa, em fevereiro deste ano, o início do programa. Então, a gente observa aí pelo histórico que, em primeiro lugar, é um programa muito novo, né? Super novo, pensando assim a forma de atuação e pensando a sua adaptação mesmo. É pouquíssimos meses que a gente tem um programa desse nível, né? Trabalhando dentro da escola e desse tipo de profissional. Então, a gente pode pensar aí que provavelmente com o tempo ele ainda vai se aprimorar. Bom, o que é o programa Psicólogos na Educação? O programa Psicólogos na Educação é uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para oferecer suporte à saúde mental e desenvolvimento socioemocional de estudantes e servidores da rede estadual.
certo? Então, o objetivo é o suporte à saúde mental e desenvolvimento de estudantes e servidores da rede estadual. E aqui a gente vai pensar qual é a forma que isso é feito, né? Isso é muito importante, né? Então, de que forma que o governo do estado instituiu o programa? Então, como que foi feito isso? Por meio de uma contratação de uma prestadora de serviços. Então, a gente tem uma empresa, né, chamada Psicologia Viva, e para disponibilizar as soluções, né, tecnológicas e os profissionais para realizar os atendimentos da rede estadual. A iniciativa tem de seus objetivos zelar pela saúde mental de alunos e profissionais da educação, apoiar a melhoria do clima escolar, então a gente passa para a questão da convivência, apoiar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais de estudantes e recuperação do aprendizado de alunos da rede estadual. Então, já passando para os objetivos do programa e frentes de atuação. Objetivos do programa: orientar e dar suporte emocional a estudantes, profissionais de educação, servidores públicos da Secretaria de Estado de Educação, possibilitando a celeridade no atendimento e as necessidades urgentes e emergenciais vivenciadas pela comunidade escolar. De que forma o profissional atua, né? Então, ele vai atuar em duas frentes, basicamente, em ações preventivas e em ações reativas. O que são ações preventivas e ações preventivas e reativas? Preventivas, já diz o nome, né? A ideia é que se construam ações com a escola, né? Com os gestores, com os atores da escola, profissionais de educação, servidores, professores coordenadores, professores orientadores de convivência, ou estudantes, familiares, etc., de forma a prevenir situações, enfim, de violências, por exemplo, né? Situações de questão de clima escolar, que não é clima escolar negativo, então, uma questão preventiva ou reativa. Reativa vai tentar já atuar em cima de situações já existentes, né? Então, aqui, a definição, né, trazida pelas formações, inclusive do Centro de Mídias, sobre o programa preventivo, né, apoio e realização de formações para o processo de desenvolvimento das competências socioemocionais de estudantes, e reativo, apoio e articulação de formações para processos de primeiros cuidados psicológicos na escola e encaminhamento para a rede protetiva. Quais são as dimensões de atuação deste profissional, né? Então, dimensão número 1, profissional vai compreender a estrutura da SEDUC e realidade da comunidade escolar. Dessa primeira dimensão, primeiro tópico, inclusive, é muito importante que ele vai implicar necessariamente nesse planejamento do psicólogo junto com os gestores, de entender qual é aquela realidade escolar. E aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho quando a gente for falar do primeiro agendamento, por exemplo, dos primeiros encontros, tá? Na segunda dimensão, então o profissional ele vai apoiar a equipe escolar em projetos pedagógicos curriculares. Terceira dimensão, apoio à equipe escolar na relação família-escola, responsáveis e comunidade. Quarta dimensão, apoiar a equipe escolar nas atividades complementares e intersetoriais. Tudo isso de forma preventiva ou reativa, se já houver situações. Aqui é destrinchando um pouquinho as dimensões. A primeira dimensão do profissional conhecer as estruturas da SEDUC e a realidade escolar, né? Então, número 1, o profissional vai participar das formações promovidas pela SEDUC, vai apoiar a escola na construção do plano de melhoria da convivência, combate ao cyberbullying, acompanhar as diversas atividades coletivas desenvolvidas na escola, elaborar relatório das ações realizadas. Na segunda, que é apoio à equipe escolar com relação à questão curricular, né, e as atividades de desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes. Então, vai apoiar os docentes no desenvolvimento dessas habilidades, promover formações e orientações aos gestores, professores, funcionários sobre questões psicopedagógicas, orientar professores sobre alunos com aspectos psicológicos que interfiram no processo de ensino-aprendizagem, e elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias para a promoção de aprendizagem de todos os estudantes. Terceira dimensão, relação família-escola,
vai realizar acolhimento de estudantes durante a pandemia, durante e após a pandemia, aquela ideia do acolhimento que vai ser durante todo o ano, não é mais o acolhimento só quando a gente recebe os estudantes no início do ano, mas o acolhimento durante todo o ano. Orientar a equipe escolar na integração da escola com as famílias, educando a comunidade, orientar responsáveis pelos estudantes sobre sua participação no processo educativo, propor ações articuladas entre escola e equipamentos de esporte, lazer e cultura. Quarta dimensão e última, acompanhar e validar o lançamento de ocorrências da Placom. Então, observar o que está sendo ali colocado no sistema, né, na Placom, e em casos críticos, né, quando encontra um caso muito crítico, entrar em contato com a escola, apoiar a resolução do conflito, promover atividades coletivas, apoiar diagnóstico e, se necessário, um encaminhamento à rede protetiva, tá? Então, essas são as dimensões de atuação do profissional que trabalha, né, na empresa Psicologia Viva. Então, vamos pensar a questão dos agendamentos. Lilian, por enquanto, tranquilo no chat? Oi, Aline. Tá tranquilo, sim. Não tem pergunta por enquanto. Então, tá bom, gente. Gente, se tiver dúvidas, por favor, fique à vontade, escreva. Bom, agendamentos, né? Então, como que é feito o atendimento? O atendimento, né, a iniciativa, ela foi construída para que ela aconteça, assim, os atendimentos aconteçam predominantemente por atendimentos virtuais, por meio de plataforma eletrônica. A gente já sabe que a plataforma eletrônica hoje é a Psicologia Viva, que a gente tem acesso por meio, inclusive para agendar por meio da sede, né? Os psicólogos atuarão principalmente na realização de formações e orientações, como rodas de conversas coletivas, conforme a necessidade do planejamento e da escolha, enfim, do profissional com a escola. Como que funciona a questão do horário deste profissional, né? O horário do profissional, em que horário que o profissional atua? Então, ele atua no horário escolar, das 7 às 6h35, durante o dia, e à noite, das 7 às 10h50, aqui cabe uma observação no atendimento noturno, tá? Que eu farei em breve. Todas as escolas, elas têm uma quantidade de horas mensais para planejar com este profissional esses agendamentos. As horas mensais que cada escola tem, ela é diferente de escola para escola. E o que diferencia essa quantidade de horas, a diferença da quantidade de horas de uma escola para outra, são os critérios de distribuição de horas, que eles chamaram de INAP, que é o Indicador de Necessidade de Atendimento Psicológico. E como que eles tiraram esse indicador de cada escola? A partir da quantidade de alunos que a escola tem. Então, uma escola que tem muitos alunos, provavelmente terão um pouquinho mais de horas. A complexidade da escola, que é quantidade de etapas de ensino, segmentos, turnos de funcionamento e a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, inclusive, aí com base nas ocorrências do Placom e registro digital de ocorrência da Polícia Militar, né? Então, cada escola tem uma quantidade de horas específica, né, de acordo com estes critérios, tá? Quantidade de alunos, complexidade escolar, né, quantidade de turnos, tem escola que tem 2 turnos, tem escola que tem 3 turnos, e a vulnerabilidade, né, quantidade lá de registros na Placom. Bom, como que é feito o atendimento desse profissional? 94%, em primeiro lugar, teleatendimento diurno, ou seja, né, me diz muito isso, não sei se a Giovana confirma aqui, acredito que o horário de trabalho desses profissionais, grande parte do horário de trabalho desses profissionais se concentra ali no período diurno. 5% pode acontecer até a teleatendimento noturno. Então, escolas que têm período noturno, tem um pouquinho aí, talvez uma possibilidade de ter um pouco de atendimento no período noturno. Mas a orientação é que se concentre o teleatendimento no diurno, porque é o horário de trabalho desses profissionais. É isso mesmo, Giovana? Se estiver errado, você me fala, por favor. Aline, eu acredito que essa distribuição de horas, né,
ela está relativa ao horário de funcionamento da escola, né? Os profissionais, eles têm a possibilidade de atendimento noturno, mas como a modalidade EJA, né, ensino para jovens e adultos, não foi contemplada pelo programa Psicólogos na Educação, o atendimento noturno seria para as escolas que têm o ensino médio regular, né, nesse horário. Então, por isso, acho que essa porcentagem acaba sendo menor, e não necessariamente por conta do horário de trabalho dos psicólogos. Perfeito. Obrigada, Giovana. Então, é isso, gente. Oi, Aline, desculpa. se eu puder também fazer um adendo a respeito dessa porcentagem... Por favor, fica à vontade. Obrigada. Esse 1% de atendimento presencial, ele está reservado para atendimentos de urgência e emergência, e ele será feito por mim, né, pelos gerentes regionais. Então, ele precisa ser requisitado diante de um protocolo, né, para a Secretaria Estadual de Educação, para a SEDUC, acredito que para o seu GRH. Então, esse 1% de atendimento presencial, ele não será realizado pelo psicólogo de referência da unidade escolar, e sim pelos gerentes regionais que acompanham essas unidades. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada, Giovana. Aline, Oi, Lília. nós temos uma pergunta aqui no chat, posso falar? Pode. Então, é da Escola Leônidas. Ele fala assim, que ao tentar registrar um encontro, devo selecionar meu supervisor, mas o Luiz Vanderlei não aparece. Como devo proceder? Ah, tá ótimo. Obrigada, pessoal do Leônidas, pela pergunta. Eu vou responder já já, tá? Eu vou passar para os atendimentos. E quando eu falar sobre a questão do supervisor, né, que a gente tem que selecionar o supervisor, eu já falo desse assunto, tá? Lília, não me deixe esquecer, por favor. Só para eu não perder aqui, tá? Então, seguinte. Então, muito obrigada, Giovana. Ótimo esse esclarecimento com relação a 1% do atendimento presencial, né? E importante, né, pensar que esse 1% de atendimento presencial é para casos extremamente necessários, né, e importantes, né? Então, a concentração do atendimento desse profissional é uma concentração em teleatendimento majoritariamente diurno. Bom, as horas não utilizadas, né? Então a escola tem lá as horas mensais, né? O programa começou lá em fevereiro. Eu não agendei nenhum psicólogo, não tentei agendar nenhuma vez, né? Depois eu passo para os agendamentos e as dificuldades que algumas escolas já tiveram com relação aos agendamentos, tá? Vamos supor que eu sou de uma escola e eu não agendei, não usei essas horas. O que aconteceram com as minhas horas? Elas acumularam até agora? Não. Né, essas horas elas passam para um banco de horas que vai lá para a SEDUC, como se ela voltasse para esse banco de horas lá da SEDUC, tá? Então é isso. Então ela não está ali acumulada. Claro que se mais para frente for possível, for necessário solicitar esse banco de horas de volta, é possível que isso aconteça. Agora vamos ao agendamento para a gente poder tirar a dúvida do Leônidas, né? Então, como que é feito o agendamento do psicólogo, né, desse profissional? Primeiro, quem pode agendar, né? Quem tem acesso a esse agendamento na sede? Diretores e vice-diretores. O que vice-diretores e diretores conseguem ver neste perfil na sede que faz com que ele consiga agendar, né, informações necessárias. Então, ele vai visualizar a quantidade de horas disponíveis para a escola. Daqui a pouco eu vou mostrar como que vê essa quantidade de horas. Permissão para solicitar o agendamento, né? Avaliação dos encontros após o término dos mesmos. Verificar o status da solicitação. Alterar ou cancelar a solicitação de encontro. Então, o passo a passo, como agendar. Esse passo a passo, ele de fato foi tirado do tutorial, tá? Disponibilizado pelo programa, pela SEDUC, /Psicologia Viva. Eu, como PCNP do Convívio, eu ainda não tenho acesso na sede a essa plataforma, né? Essas abas de agendamento, então eu estou utilizando sim o do tutorial, tá? Mas eu verifiquei com colegas se estava certinho, então se tiver alguma questão, alguma mudança aí de abas, avisem a gente que a gente comenta e vê aqui se precisa alterar, tá bom? Então, basicamente, faz o acesso à sede, né, o login,
No canto esquerdo, na sede, né, nas abas, você vai clicar em Recursos Humanos, esse que está circulado de vermelho ali em cima. Lá embaixo vai aparecer escrito assim, Psicologia Viva. Então, vamos para o 2.1. Eu separei em duas partes, essa parte do agendamento. A primeira parte, vamos ver quantas horas a escola tem, tá? Então, quantas horas a minha escola tem? Como que eu vejo essa quantidade de horas? Vai clicar. Então, quando clicou aqui em Psicologia Viva, vai abrir essa plataforma, né? Que tem aí 2 itens, escolas e encontros. E do lado esquerdo tem início, escolas e encontros. Para visualizar as horas, vai clicar em escolas. Depois que clicou em escolas, o nome da escola vai ser exibido, aí clica no nome da escola. Clicou no nome da escola, vai clicar lá embaixo, porque vai aparecer os dados da escola, né? O endereço, a cidade, etc. Embaixo está escrito assim, planejamento. Clique em planejamento, realizado, planejado, aparecem as horas disponíveis aí no mês que a escola tem. Agora, solicitação de encontros. Então, visualizei as horas que eu tenho no mês, eu vou solicitar o encontro. Então, volta lá para aquela aba inicial, depois que apertou Recursos Humanos, Psicologia Viva, apareceu essa aba, Escolas e Encontros. Então, agora você vai em Encontros. Clique em Encontros, vai em Solicitar Novo Encontro. Solicitou um novo encontro, aí vai preencher os dados. A data do encontro. Estou pensando aqui no primeiro agendamento, tá? Depois que passar aqui o primeiro agendamento, vou falar um pouquinho dos outros agendamentos, porque aí ele vai implicar aqui uma negociação de agenda com o psicólogo, com o profissional, tá bom? Então, primeiro agendamento. Coloca a data do encontro, coloca o horário de início, horário de término, depois clique em próximo. Coloquei uma observação, Giovana sempre fala comigo, né, para eu observar aqui, para eu trazer a informação para vocês, de colocar aqui no máximo de 2 horas. Não sei se a Giovana quer falar alguma coisa a respeito desse tempo, dessa sugestão de tempo. Essa sugestão, Aline, veio da própria Coordenadoria de Recursos Humanos, porque a gente entendeu, né, a gente conversou bastante sobre isso e percebemos que encontros muito longos acabam não sendo tão produtivos, né? Pessoas que estão participando acabam ficando cansadas. Então, por isso, hoje em dia existe inclusive uma trava no sistema. Então, o encontro vai ter obrigatoriamente a duração máxima de 2 horas. Pensando aí na melhor aproveitamento dessa atividade, desse encontro. Perfeito. Obrigada, Giovana. Bom, então, continuando aqui a solicitação de encontros, a gente colocou o tempo. Depois, vai ser exibida uma relação de psicólogos, os profissionais, né? Com disponibilidade de agenda para o dia e horário que você selecionou, que você colocou lá no sistema. Então, clica no nome do psicólogo para visualizar as informações sobre ele. Então, aparece o CRP, aparece de onde é esse psicólogo, uma informação importante, interessante. Esses profissionais não são só do estado de São Paulo, são profissionais do Brasil todo que estão lá. Então, quem já fez agendamento, já fez a seleção de psicólogo, vê lá que tem profissionais de todos os estados do Brasil, tá? Então, faz a seleção do psicólogo. Para selecionar o psicólogo, vai clicar em selecionar este psicólogo, e aí pode escolher qualquer um dos profissionais que aparecem. Após isso, clique em próximo para finalizar a solicitação, e assim, aí sim vai começar o agendamento desse primeiro encontro, né? Então, o que precisa para agendar esse primeiro encontro? Então, vai precisar do título do encontro, a descrição do encontro, a faixa etária dos participantes, né, caso haja, ação, tipo de ação que será planejado ali, né, para esse encontro, e o método proposto. Sobre ação e método, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Os tipos que tem para tirar dúvidas. Sobre título, descrição e faixa etária, quero perguntar para a Giovana se ela quer comentar também a descrição do encontro, que ela sempre fala que é muito importante ter uma descrição bem objetiva, mas que dê detalhes, de fato, com qual é o anseio da equipe gestora que está agendando esse primeiro encontro ou esse encontro, para que o profissional saiba, né, o que ele vai planejar aí para esse encontro. É isso, Giovana?
É isso, é importante que a gente faça uma descrição objetiva, mas que contenha ali a proposta principal para esse encontro, tanto para que o profissional esteja bem orientado, né? Mas também, e principalmente, para que o supervisor de ensino, que vai autorizar esses encontros, também tenha a possibilidade de acompanhar as ações que vêm sendo desenvolvidas e também para acompanhamento por parte dos gerentes regionais, né? Eu faço um trabalho de acompanhamento diário dos encontros. Então, quando eu percebo algo mais específico, né, algo que talvez às vezes foge um pouquinho da proposta também, eu faço a orientação para o psicólogo através dessa descrição. Então, por isso é importante que ela não precisa ser longa, claro, mas que ela tenha ali o principal objetivo desse encontro. Obrigada, Giovana. Bom, então a gente adiciona os participantes, né? Depois que escolheu o tema, método, a gente adiciona os participantes. Então, quem vai participar desse encontro? Professores, vice-diretores, supervisor, familiares, estudantes, enfim, coloca os participantes, adiciona os participantes e é importante, né? Vai colocar o nome, o e-mail é muito importante, né? De quem vai participar, é importante que seja colocado o e-mail, porque para receber a informação do encontro, para receber o link de acesso ao encontro, todos os participantes recebem pelo e-mail. Então, clique em adicionar participante. Caso queira marcar um dos participantes como responsável pelo encontro, também é só localizar o nome da pessoa e clicar nesse ícone que parece uma medalhinha, né? Clica na medalhinha e vai em cadastro. Pronto, né? Então, evento criado. Depois que o evento foi criado, vai poder visualizar o encontro com status aguardando autorização. Após a autorização do supervisor, o status do encontro mudará para autorizado. Então, aqui, vou chamar atenção aqui para a pergunta do Leônidas, né? A primeira pergunta, sobre não encontrar o nome do supervisor da escola, tá? Algumas escolas, aqui eu não coloquei, né, a imagem onde você seleciona o supervisor, tá? Mas tem que selecionar o supervisor da escola. Algumas escolas encontraram essa dificuldade aqui na Norte 1, né? A relação ali, quando abre a relação de supervisores, aparece o nome dos supervisores da Norte 1 e alguns nomes de supervisores não estão lá. Então, o que eu fiz? Eu conversei com a Giovana falou, precisa entrar em contato com o CITEM. Então, entrei em contato com o CITEM, mandei um e-mail, também com a plataforma, o suporte da Psicologia Viva, eles pediram os nomes dos supervisores que não estão na relação, e eu vou enviar os nomes dos supervisores que não estão na relação, tá? Então, escolas aí que, porventura, não tenham encontrado o nome do supervisor, pode me avisar, eu também já falei com supervisores, 2 supervisoras em especial entraram em contato comigo, que foi a supervisora Rosângela, supervisora Cecília Sofia, agora já estou sabendo, acho que o Luiz Vanderlei também não está, então eu vou enviar os nomes deles para que eles também tenham acesso, né, para que vocês possam colocar o nome deles, para que eles autorizem o agendamento da unidade escolar, que eles acompanham. No caso da ausência desse supervisor, no momento, o que a gente está pedindo para fazer? Para colocar o nome de outro supervisor, eu alinhei isso com a supervisora Cecília Sofia e Rosângela, né? Pedi para que, Rosângela principalmente, pedisse à escola que ela escolhesse o nome de um outro supervisor, para avisar o supervisor para ele autorizar, tá? Na ausência também, claro, né, dessa autorização do agendamento do supervisor da unidade escolar, a supervisora Luciane, ela também pode autorizar, né, que no momento ela está impossibilitada de fazer isso, tá? Mas antes, quando ela não estava doente, ela também estava autorizando os encontros, tá? Então, ela também tem acesso, ela consegue autorizar, tá bom? Então, por enquanto, na ausência do supervisor da escola, vai colocar o nome de outro supervisor da Norte 1 e a gente avisa, né? Entra em comunicação, a gente avisa para que ele autorize o agendamento, tá bom? Aline, nós temos algumas perguntas no chat. Vamos lá, pode. A Escola Leônidas fala assim, no meu perfil, vice-diretor, não tem a visualização da escola para ver a quantidade de horas para agendar, só consigo agendar encontro. Certo. Aí tem a Escola Aires de Moura. Meu nome é Cirley
Sou vice-diretora da Escola Aires de Moura. No entanto, o meu perfil para agendamento aos psicólogos, Psicologia Viva, não está como vice-diretora e sim como PCNP. Já fiz várias ocorrências no portal de atendimento, mas não foi solucionado. Eu não consigo ter a visão da escola. Consigo visualizar os agendamentos das escolas. Vocês poderiam me ajudar? Sim, obrigada, Cirlei, por ter passado essa situação, com certeza. Estou até anotando, né? Depois eu vou pegar no chat também essas situações, para que a gente possa reportar ao suporte, né? E no seu caso, como o perfil também não está correto, né? A gente precisa ver, inclusive, aí com a sede para habilitar o seu perfil. Acho que você é vice-diretora, Cirlei, não sei se eu falei errado, Isso. né? Vice-diretora, né? Para habilitar o seu perfil como vice-diretora, inclusive, né? Então a gente vai entrar aqui em contato com a plataforma sede para mudar, em primeiro lugar, o seu perfil, tá bom? Com relação Tem mais a perguntas. vice, tá? Tudo bem, pode fazer. Deixa eu só comentar, né? Com relação a vice, né? Não visualizar a quantidade de horas das escolas, eu também vou anotar aqui. E enviar para o suporte, né? Vou enviar para o suporte para ver se eles habilitam essa função para vice-diretores, porque até então, pela documentação do Psicologia Viva, da SEDUC, né? Ali, SEDUC, Psicólogos de Educação, Psicologia Viva, na documentação, quando a gente acessa aquele tutorial, o passo a passo, diz que está habilitado para vice-diretores também a visualização de quantidade de horas das escolas, tá? Então, a gente envia para ver se habilita e para ver se arruma essa situação. Oi, Lília, pode continuar. Aí tem a Lucilda, ela fala assim: registrei um agendamento logo após o lançamento do programa. Não tive sucesso. Professora Lucilda, vice-diretora da Escola Florestan Fernandes. Tem Oi, outra. Lucilda. Oi. Aline. Pode falar, Ali. Oi, Giovana. Eu gostaria de fazer uma observação sobre a informação trazida pela Lucilda, da Escola Florestan. Pessoal, eu observei aqui no sistema, foi um encontro cancelado. Eu vou verificar o motivo desse cancelamento. Pode ser a pedido do psicólogo ou por conta da supervisão, a supervisão de rotina da escola não ter autorizado o encontro a tempo. Isso gera um cancelamento automático para evitar falhas no sistema. Mas eu queria aproveitar essa colocação para abrir aí a possibilidade de, quando as escolas encontrarem alguma dificuldade nesses procedimentos, entrarem em contato com a Aline, com a Luciane, que assim elas podem me comunicar, eu posso avaliar, verificar qual é o problema que está acontecendo, né? Eu posso averiguar a melhor resolução para esse problema, e aí coletivamente a gente consegue resolver, né? Consegue fazer com que o agendamento seja um sucesso na próxima tentativa. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. É muito importante nessa colocação da Giovana, e até comentar, posso passar aqui o passo a passo. Muitas escolas, bom, a gente tem uma quantidade de escolas que ainda não fizeram os primeiros agendamentos, e a gente também tem uma quantidade de escolas que já fizeram, que estão fazendo suas tentativas e não obtiveram êxito, né? E de agendar, ter o agendamento cancelado, ou não encontrou o link, enfim. E o que é muito importante é que repasse mesmo a situação para a gente, pode repassar para mim, né? Depois eu coloco aí no chat também meu e-mail, meu telefone. Eu estou no grupo de WhatsApp Vice Conviva, estou no grupo também dos professores orientadores de convivência. Então, se tiver alguma situação, ou passar também para a Luciane, né? Se tiver alguma situação, passe para mim. Eu passo sempre para a Giovana, porque a Giovana, ela vai pesquisar individualmente cada um dos problemas, né? Não é que ela não traz uma resposta única para todo mundo, ela vai caso a caso saber o porquê aquele profissional específico ou não compareceu, ou o que aconteceu de específico com cada uma das unidades escolares para que o problema seja resolvido. Então, é muito importante que passe, porque ela entra no sistema e verifica qual foi de fato o problema com cada uma das escolas, tá bom? Tem outra pergunta, Aline. Sim.
Tem uma escola que eu não identifico o nome, porque aparece o código CIE, né, no e-mail, mas a pergunta é a seguinte: já tenho a minha escola, já tendo a minha escola com um profissional que atende até às 16 horas. Posso agendar com outro profissional que atenda horário noturno? Sim, pode, mas aí, nesse caso, vai ter que fazer a desvinculação deste profissional, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a questão da vinculação do profissional da escola, tá? Após o primeiro encontro do profissional com a escola, se cria uma vinculação deste profissional da escola. É como se esse profissional fosse dessa escola, né? Se eu não me engano, acho que a Giovana passou essa informação para mim, os psicólogos, eles podem atender até 5 escolas, alguma coisa assim, né? Então, eles criam uma vinculação com aquela unidade escolar, né? Então, para agendar com outro profissional, então, vices, diretores têm que entrar lá na sede e desvincular esse profissional para abrir a agenda novamente e fazer escolha de outro profissional, tá? Eu vou descer aqui mais um pouquinho do passo a passo, só para não confundir, inclusive esses momentos, né, de agendamento, reagendamento e cancelamento, para não ficar atropelado, tá? Só vou finalizar esse e a gente fala mais um pouquinho sobre essa questão da vinculação do psicólogo. Tudo certo? Certo aí, Lilian? Tem mais, no chat tem bastante comentário. Continua lendo ou você acha melhor? Eu vou fazer o seguinte. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou finalizar só essa primeira parte do primeiro agendamento, falo dos reagendamentos, dos novos, e a gente volta para o chat, tá? Okay. Obrigada, Lilian. Imagina. Bom, então, ó, aguardando autorização, depois que o supervisor autorizar, aparece o status autorizado para o encontro, né? Se necessário, é possível excluir, incluir participante desse encontro, reagendar, cancelar o encontro. Para isso, clique no encontro e selecione a opção desejada. Após o agendamento, solicitante, psicólogo, supervisor receberão um e-mail com os dados da solicitação do encontro. É só aguardar a aprovação, né? E para realizar o primeiro encontro. Bom, o aplicativo utilizado atualmente para os encontros é o Zoom. Coloquei aqui porque muitas vezes pode ser que tenha uma dificuldade com relação ao acesso, então tem uma plataforma específica desses encontros que é o Zoom. Bom, uma observação sobre o primeiro encontro, que é isso que eu adiantei aqui por conta da pergunta, né? Então, o primeiro encontro, ele é muito importante, né? Então, Giovana sempre me traz essa informação, né? Quando ela vê que uma escola fez o agendamento do primeiro encontro, né? Então, ela observa bem a descrição desse primeiro encontro. Por quê? Qual é o objetivo do primeiro encontro com a escola? Então, vamos supor que eu não fiz nenhum agendamento até hoje. Vou fazer o primeiro a partir aqui do nosso encontro. Vou lá, vou tentar, vou ver como que funciona. Fiz o primeiro encontro. Qual é a ideia do primeiro encontro? Eu tenho um problema na escola com relação ao bullying. Então, eu já quero que o profissional fale com os estudantes? Não. O primeiro encontro, a ideia do primeiro encontro é que a equipe gestora conheça o profissional, porque você selecionou lá um perfil, um nome de uma pessoa que pertence a um estado, tem um CRP. A ideia é que vocês se conheçam. Então, equipe gestora, profissional, faça esse primeiro encontro. Então, o primeiro encontro é um encontro de alinhamento. A equipe gestora vai apresentar à escola esse profissional. Lembrando que esse profissional é uma pessoa de fora, né? Ela não conhece a realidade da minha escola mesmo, né? Então, a ideia do primeiro encontro é a equipe gestora falar sobre a sua escola, né? Falar onde fica a minha escola, qual é a característica, quantos alunos eu tenho, quais os problemas que eu tenho, quais são os meus anseios com relação a esse profissional, né? O que eu gostaria que esse profissional desenvolvesse. Então, é conversar com esse profissional e, junto com esse profissional, aí sim, vocês vão planejar as horas que a escola tem e vai fazer um planejamento de próximos encontros. Então, vocês alinharam que tem uma necessidade de formação com professores, então vai fazer um planejamento, vão estipular datas, né, já pensando nessa formação. Mas o profissional já está ambientado, ele já entendeu, tá ali conhecendo, já conversou um pouquinho com a escola, sabe das expectativas da escola, sabe quais são os problemas da escola, e ele já vai pensar, e vocês juntos vão fazer um planejamento para que haja
aí mais sucesso nas ações, né? Então, isso é muito importante, né? Aconteceram alguns primeiros agendamentos, né? A gente observou das escolas que, por exemplo, o primeiro agendamento foi direto uma formação com professores, sem antes conversar com o profissional, qual era a questão, qual era o objetivo, quem somos nós, qual é a nossa escola, quais são os problemas que a gente enfrenta, né? Então, é muito importante que o primeiro encontro, ele se realize, ele tem essa característica, um encontro de alinhamento entre equipe gestora e profissional. Não sei se Giovana quer complementar. Eu gostaria, Aline, só de trazer uma informação a respeito dos agendamentos, que pode ser interessante, que quando a escola for selecionar o seu profissional, ela consegue verificar a formação desse profissional nesse momento, né? É uma informação do slide anterior, mas eu achei bacana trazer, porque às vezes as escolas não têm essa informação de que aparece ali a formação do profissional e escolhem no escuro o profissional. E aí eu estou trazendo essa informação porque é possível, então, escolher um profissional que vocês considerem adequado para as necessidades que vocês identificam na escola de vocês. E aí é interessante esse primeiro encontro conversar um pouquinho, né, sobre essa escolha. Ele vai trazer um pouquinho sobre essa formação, sobre essa experiência. E aí nesse encontro será possível alinhar os objetivos das ações que serão desenvolvidas naquele mês. A recomendação, inclusive, é que esses encontros de alinhamento e planejamento sejam realizados em todo início de mês, né, e sempre que necessário, sempre que a escola julgar necessário um realinhamento, né, uma alteração nesse planejamento. A comunicação entre o profissional, né, entre o psicólogo e a equipe gestora, eu acredito que é a chave para o sucesso desse trabalho ser desenvolvido. Obrigada, Giovana. Bom, então aqui, feito o primeiro encontro, colocadas as observações do primeiro encontro, a partir de escolas que já fizeram o primeiro encontro, né? Já teve o primeiro contato com o profissional. Novos encontros, como que isso funciona, né? Então, eu também adiantei um pouquinho devido às perguntas, mas basicamente é o seguinte: feito o primeiro encontro, né? O psicólogo, né, aquele profissional, ele vai se tornar um psicólogo vinculado à escola, né? Então, é ele que vai fazer os próximos atendimentos, é o mesmo profissional. Depois que você fez o primeiro encontro, você não vai ficar selecionando outros psicólogos após o primeiro encontro, a não ser que haja uma necessidade ou a escola queira, a equipe queira desvincular esse profissional, tá? Aí é uma outra situação. Mas se não quer desvincular o profissional, então é esse profissional que vai atender a escola e diante do planejamento junto com a equipe gestora, tá? Então, é importante, aí, Giovana também citou, né, a questão da comunicação, né? Então, é importante, profissional e equipe gestora, que vocês tenham um canal de comunicação, conversem sobre datas, horários, enfim, para que os agendamentos possam acontecer de forma correta, né? Então, por exemplo, fiz o primeiro encontro, falei com o profissional, minha escola tem esse problema, né? Tenho pretensão de ter uma formação assim, assim, assado, o profissional também trouxe o seu olhar como psicólogo, como profissional, e vocês alinharam ali uma agenda, pensando a quantidade de horas que a sua unidade escolar tem. Então, aqui é um exemplo, né, que o passo a passo atrás, né, então, alinhou aí uma vez por semana, dia 5, dia 12, dia 19, dia 24. Esses dias que foram alinhados ali em reunião, eles precisam ser agendados lá na sede. Então, tem que anotei, alinhei ali com o psicólogo. Então, vai ser dia 5, dia 12, 19 e 24. Então, eu vou lá na sede, né? Vou entrar lá e vou fazer o agendamento com esse profissional nesses dias, mandar para o supervisor autorizar e assim por diante, né? Lembrando de preencher, né, a questão da descrição, como combinado na reunião com o profissional. Certo? Então, é isso com relação a novos agendamentos. Aline, posso fazer posso só contribuir? Por favor, Giovana, com certeza. Eu gostaria de frisar, né, a importância dessa comunicação entre a escola e o profissional, porque os agendamentos eles só conseguem ser efetivados mediante uma reserva prévia do psicólogo na sua agenda.
Então, a escola vai conversar com o psicólogo, eles vão acordar os horários, o psicólogo vai na agenda dele, ali na plataforma da Psicologia Viva, e realiza essas reservas. Essas reservas, elas vão ser visualizadas pela escola no momento do agendamento. Então, se a escola está tentando reagendar com o psicólogo e não está conseguindo visualizar nenhum horário disponível, provavelmente é porque esse profissional não fez essa reserva. E aí pode ser por N motivos, né? Pode ser por não terem essa informação prévia. Mas, enfim, é importante essa comunicação para que o psicólogo faça essa reserva prévia e a escola consiga efetivar o agendamento. E aí acho que casou muito bem com esse próximo slide, que é sobre a troca de contatos entre psicólogos e diretores. Uhum. Perfeito. Então é isso, né? Coloquei aqui também essa imagem, ela também está no passo a passo, né? Quem não conseguiu acessar ainda os passo a passos, eu também estou disponibilizando aqui um drive. Eu coloquei todos os tutoriais relacionados ao psicólogos na educação dentro de um drive, numa pasta. Então, esse passo a passo, né, sobre agendamento, reagendamento, ele está lá. Então, também tem essa imagem sobre a questão dessa troca de contatos entre o profissional, né, o psicólogo, e a escola, né, para que se estreite a relação, para que converse, inclusive, com relação a essa questão do agendamento, de ter que reagendar, às vezes marcou um horário, precisa trocar, perguntar para o psicólogo se ele também tem esse horário, né? Algo que é muito importante, né, a questão do suporte da empresa, né, esse suporte, tem esse DDD 31, é o suporte da empresa Psicologia Viva, então, está disponível, né, então tem problema, a Giovana sempre fala, escreva para o suporte, reporte o suporte, não deixe de reportar, né, esse suporte também, ele pode ser acessado pela sede, né, quando a gente entra lá na sede, tem aquela imagem lá, escolas, encontros, embaixo tem um ícone de WhatsApp, é o telefone do suporte da Psicologia Viva, certo? Bom, Lilian, perguntas, eu vou para opções de agendamento e método, para os temas de agendamento, acho que a gente poderia voltar ao chat, eu sei que tem algumas perguntas. Tem sim, Aline. Vamos lá. Então, tem a Mônica, que é vice-diretora da Escola Carlos Borba, e ela falou que não tem a visualização da escola para ver a quantidade de horas para agendar. Só consegue agendar encontro. Ok. Aí tem a Escola Gomide, que fala que para os encontros, ela faz uma pergunta, para os encontros, somente é permitida a utilização da plataforma Zoom? Tá. Já terminou a pergunta, ok. Já. Sim, né, Giovana? Só pela plataforma Zoom. Isso, só pela plataforma Zoom. A sala de encontro, ela é viabilizada pela plataforma Zoom. Nós fizemos uma parceria, porque anteriormente era uma outra plataforma, um outro aplicativo, né, que viabilizava essa sala. São nossos parceiros. E para garantir a segurança da sala, né, de encontros, porque existe uma segurança, uma criptografia envolvida para viabilizar, né, essas atividades, e também garantir uma melhor qualidade na conexão, no áudio, no vídeo, principalmente quando tem muitos participantes nesse encontro, nós fizemos essa mudança para o aplicativo Zoom, mas basicamente a forma de acesso segue o mesmo. O link para a participação, né, para o acesso da sala, segue pelo e-mail dos participantes, e aí, acessando pelo computador, é só clicar no link e abrir a sala normalmente. Quem está acessando pelo celular vai precisar ter o aplicativo Zoom baixado no seu equipamento, né, no seu celular. Mas aí os encontros precisam acontecer pela plataforma Zoom, justamente por conta dessa segurança que ela promove, que ela garante. Certo. Obrigada, Giovana. Lilian, mais alguma questão? Para mim ficou mudo, não sei se eu caí. Tem alguém aí na reunião? Sim. Ok, ufa. Será que a Lilian caiu? Tá no chat? Senão eu sigo e depois eu volto para o chat, tá, pessoal? Aí eu fecho a minha apresentação e volto para o chat para poder responder vocês. Tá bom?
Acho que pode ser um bom formato, Aline, que aí a gente vai tirando todas as dúvidas, né? Tá, perfeito. Então, eu vou finalizar, porque a gente está no finalzinho, tá? Sobre a questão das opções de agendamento e método. Depois a gente dá uma olhada no chat e conversa um pouquinho sobre as situações que estão sendo expostas no chat, tá bom? Bom, opções de agendamento, método proposto. Então, que tipo de opções tem de agendamento? Isso aqui é muito importante, né? Porque o agendamento, né, com os profissionais, psicólogos na educação, é um agendamento, ele vai fazer um atendimento que não é um atendimento clínico, ele vai fazer um atendimento institucional, né? Então, é importante que ele não vai fazer um atendimento individualizado a esses sujeitos da escola, né? Ele não vai atender individualmente um aluno, individualmente um professor, ou uma gestora, um gestor, ele vai fazer um atendimento institucional, pensando na questão institucional. Então, que tipo de agendamento, né? Quais são as opções de agendamento que a plataforma, né, que a empresa traz aí dentro do programa Psicologia Viva. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, quando vai fazer o agendamento, aparece lá para você selecionar a ação. Que tipo de ação eu quero selecionar? Então, vai ser uma ação de apoio institucional, vai ser uma ação preventiva, vai ser um desenvolvimento das habilidades emocionais, vai ser sobre educação inclusiva. Então, essas são algumas das opções, tá? Então, ação preventiva, por exemplo, que tipo de atuação, né? Então, a gente pode pensar na questão do Placon, se a minha escola tem muitos registros ao Placon, então a gente precisa pensar ações em cima dessas situações, quais os tipos de registros que a gente tem, então pode atuar nessa forma. Pensando prevenção de violências, prevenção de uso de drogas, prevenção com relação a situações de depressão, automutilação, apoio institucional no sentido de fazer o acolhimento, de engajamento profissional dos servidores, pessoal, mediação família-escola, gestão e organização do tempo, comunicação não violenta, no próprio plano de melhoria de convivência. Das habilidades emocionais, os temas podem ser o protagonismo juvenil, o desenvolvimento da autonomia, comunicação afetiva, ambiente positivo e integrador, projeto de vida, pensando em educação inclusiva, valorização da diversidade, pluralidade cultural e identitária, autoestima, desmotivação, insegurança, sentimento de inferioridade, preconceitos, educação antirracista, bullying. Então, vai depender de cada realidade escolar, né? Então, é importante isso, né? Que a gente faça a leitura da nossa escola, quais são as necessidades da minha escola, o que aqui como equipe gestora, né? O que a escola precisa desenvolver, pensando aqui alguns desses temas. Então, aproveitar a questão da presença desse profissional na escola para apoiar institucionalmente a unidade escolar a trabalhar com essas situações e com esses temas, tanto de forma preventiva, que é o principal, quanto de forma reativa, se houver casos já existentes, né? Quando também se seleciona o método proposto, né? Então, quando vai fazer o agendamento, vai aparecer algumas opções de método, né? Então, vai aparecer lá que uma palestra, ou vai ser uma oficina, ou um grupo operacional, grupo terapêutico. Então, a escola também vai precisar optar aí por um tipo de método para aquele encontro. Aqui, eu acho que eu até pedi para a Giovana para ela falar um pouquinho sobre o objetivo de cada método, ou, enfim, a qual se destina cada um desses tipos de método. Pode ser, Giovana? Claro. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho até sobre os temas, né? Uhum. Naquele encontro de alinhamento e planejamento entre a escola e o psicólogo, serão debatidas essas demandas apresentadas pela equipe gestora para esse profissional. E aí, esse profissional que já está orientado poderá dar ali algumas possibilidades de direcionamento para esse trabalho a ser desenvolvido, para que a escola e o profissional, né, para que esse trabalho alcance o objetivo traçado. Então, cada método ele é específico para um tipo de objetivo. Então, vamos pensar. Uma palestra, ela normalmente é utilizada para tratar de temas de uma maneira geral, ampla, para introduzir temas, principalmente pensando aqui na comunidade escolar
de maneira ampla, né? Então, com os responsáveis pelos estudantes, né? Com os funcionários de forma geral, sem a palestra não traz tanta possibilidade de especificar, de singularizar esse trabalho. Normalmente, ela é um trabalho introdutório a respeito de um tema. A oficina, ela já proporciona um pouco mais da participação, né, de todos ali presentes. Normalmente, também, ela propõe a produção de algo, seja de um texto, seja de um vídeo, seja de um artesanato, né, algo material de fato. A oficina costuma trabalhar com produção. Um grupo operacional é bastante utilizado para formações, né, formações a respeito de temas específicos. E os grupos terapêuticos são as possibilidades de acolhimento emocional, tanto dos profissionais quanto dos estudantes da comunidade escolar, até mesmo dos responsáveis por esses estudantes. Então, é muito importante que, num primeiro momento, seja traçado um objetivo para trabalhar esse tema, o tema proposto. Porque também cada tema traz ali uma infinidade de subtemas, né? Ele pode ser desdobrado em outros temas que são pertinentes para alcançar o objetivo estabelecido inicialmente. Então, esse alinhamento entre o profissional e a escola vai ser decisivo para traçar também o método proposto para aqueles encontros. Porque ali no trabalho coletivo, eles vão pensar, bom, de repente a gente pode começar introduzindo esse tema com uma palestra geral para todos os interessados, né? Depois a gente pode pensar numa oficina para os estudantes, num grupo operacional para os professores e para os demais funcionários da escola. Eu costumo recomendar, Aline, que cada tema seja pensado e trabalhado com todos os públicos da escola, né? Para que a gente promova a integração através da disseminação desse conhecimento e desse trabalho proposto. Então, se a gente vai trabalhar protagonismo juvenil, é possível pensar numa palestra para esses responsáveis, é possível pensar num grupo com os professores para refletir a respeito da prática com os estudantes, de como promover a autonomia desses estudantes. É possível pensar em algo com o Grêmio. Então, eu sempre acho interessante que o tema perpasse todo o público da comunidade escolar para promover essa integração. Perfeito, obrigada, Giovana. Super importante essa orientação aqui. Pensando que isso é bem novo para todos nós, né, com relação a esse contato, né, com esse profissional e as formas de atuação dele. Muito obrigada. Bom, vou aqui finalizar esse pedacinho, a gente já está caminhando para o final, depois eu fecho, e aí eu dou uma olhadinha no chat, a gente vê se precisa passar alguma questão, se ficou faltando alguma questão, tá bom, pessoal? Bom, então assim, passamos as opções de agendamento e temas propostos. Eu coloquei nesse drive que está ali embaixo, nesse endereço, eu juntei todos os tutoriais, porque tem vários, né, tutoriais. Dentro desse, por exemplo, agendamento, que é esse azulzinho, dentro dele tem um tutorial, tem 2 links. Tem um tutorial que é para a escola, que traz, né, o perfil lá de quem pode fazer o agendamento, que é vice-diretor, diretor. Tem também para supervisor, tem um link, então está dentro deste, de reagendamento e cancelamento também, entre outros, né? Então, tem, por exemplo, sobre a questão da conectividade, então, para verificar, tem algumas dicas de conectividade para o encontro, então eu coloquei tudo dentro dessa pasta, tá? Depois eu passo esse material para vocês por e-mail, todo mundo vai receber esse material aqui da OT, então vocês podem acessar tranquilamente essa pasta com os tutoriais, tá? E o passo a passo. Bom, para finalizar aqui, né, quero agradecer em primeiro lugar a todo mundo que está presente. Trago aqui uma mensagem, acho que de esperança, né, muito pensando também a nossa colega Luciane, que está aí numa luta pela própria vida, né, se recuperando. Então, aqui a mensagem de Eduardo Galeano. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, que a gente continue acreditando, que a gente sempre tem esperança, né, do verbo esperançar, como diz Paulo Freire,
para que a gente continue se movendo, ativos, em ação, acreditando, enfim, e seguindo, e caminhando, tá? Então, muito obrigada a presença de todo mundo. Por favor, não saiam, porque eu vou olhar o chat. Não sei se a Lilian voltou. Lilian, você tá por aí? Eu posso ir te auxiliando aqui, Aline. Ah, pode ser. Oi, Aline, consegui voltar. Oi, Lilian. Ai, que bom. Lilian, então, eu acho que a última questão que nós conversamos aqui foi sobre a plataforma Zoom, que perguntaram se só poderia ser pelo Zoom. Isso, eu estou tentando voltar aqui no chat. Tá. Gente, desculpa, tive um problema técnico aqui. Meu computador simplesmente apagou o monitor e eu ficava só com áudio. Aí eu tive que reiniciar ele e ele demora um pouco para acessar o Teams, porque não é muito potente. Quem nunca teve, né, problema técnico? Exatamente. Estou tentando voltar aqui, vamos ver. Leônidas. Tem uma pergunta, Aline, que foi feita por algumas escolas, então eu vou fazer uma pergunta, só que abrange várias escolas, tá? É sobre o atendimento. Então, se o atendimento, ele pode ser feito individual ou somente para encontros coletivos. Bacana. Eu acabei comentando um pouquinho, quando a gente falou das opções de agendamento, né, que o atendimento, ele é institucional, ele não tem a característica de um atendimento clínico, né? Então, não acontece o atendimento individual, o atendimento é coletivo, né? Não sei se Giovana quer complementar essa resposta com relação ao tipo de atendimento. Gostaria de acrescentar uma recomendação para essas demandas. Giovana, falhou. Para mim, falhou bastante a sua fala agora. Melhor agora? Tá picotando. Ai, meu Deus. Agora melhorou. Melhorou? A gente chama, ele ajuda, né? Isso. Então, o programa, ele não prevê a tratativa de demandas particulares ou individuais, né? Pensando, pessoal, que existem escolas que têm um público enorme, né, com mais de 1.000 pessoas trabalhando, estudando, né, ali na rotina escolar, fica inviável que um psicólogo no contexto escolar faça esses atendimentos individuais. Também existe toda uma prerrogativa, né, existe toda uma recomendação do próprio Conselho Federal de Psicologia sobre a prática clínica no contexto escolar, né? A gente entende que isso pode estigmatizar e patologizar algumas situações, e isso pode ser mais maléfico do que benéfico. Mas isso não significa que a escola estará desamparada na tratativa dessas demandas individuais e particulares, que muitas vezes são muito impactantes para a rotina da unidade. Então, como que a gente pode tratar essas demandas, pessoal? Chamar o psicólogo para uma conversa. O primeiro passo é agendar com a equipe gestora ou com o professor que está ciente dessa demanda, uma conversa com o psicólogo para que seja realizado um estudo de caso, um levantamento dos dados, né? O histórico do que está acontecendo ali com aquela pessoa, com aquele sujeito, com aquele professor, com aquele estudante, para pensar nas tratativas reativas para esse caso. Então, o psicólogo vai apoiar a escola se for necessário realizar um encaminhamento, se for necessário realizar uma orientação com os responsáveis por esse estudante, ou se for necessário realizar uma orientação para esse professor, para esse funcionário. Então, apesar do atendimento individualizado não estar permitido, por não estar incluído, né, nos nossos objetivos com o programa, a escola pode contar com esse apoio do profissional da psicologia para a tratativa dessa demanda, né? E também sempre com o seu supervisor de ensino de rotina, né, e com o pessoal do Conviva, da regional, né? A gente está aí na força-tarefa de construir uma rede para apoiar a escola nessas tratativas. Então, é muito importante que o psicólogo possa ser aí mais uma ferramenta facilitadora para a articulação da escola com a rede protetiva. Beleza? Acho que é mais ou menos isso que eu poderia recomendar para essas demandas individuais. Pensando também que muitas das demandas individuais apresentadas são também coletivas, né? Pensando, por exemplo,
uma demanda recorrente que é relativa ao luto, né? Eu tenho recebido muitos pedidos de atendimentos individualizados para tratar a questão do luto. Mas se a gente considerar que nós estamos vivendo essa crise sanitária sem precedentes, essa questão do luto não é tão individual. E aí é muito interessante pensar no fortalecimento da equipe, no fortalecimento desse coletivo para enfrentar esse momento, né, que nós estamos aí passando juntos. Esse momento de medo, de ansiedade, né, enfim, muitos sentimentos aí sendo confundidos e sendo expressados. Então, é legal conversar com o psicólogo até para pensar em outras ações coletivas também para a tratativa dessa demanda, que às vezes se apresenta como individual, mas não é tão individual assim. Era isso que... E aí, aproveitando que eu estou com a palavra, Aline, eu queria falar um pouquinho sobre os cancelamentos que estão sendo mencionados no chat. Estou anotando aqui o nome das escolas para que eu possa depois verificar pontualmente o que aconteceu com cada uma. Já peço desculpas de antemão por essa situação. Eu entendo que gera um desconforto e muitas vezes uma frustração, né? E, de fato, não é o que nós estamos buscando, né, na nossa prática, na nossa atuação profissional. Eu faço o acompanhamento e a orientação desses psicólogos, mas algumas coisas têm influenciado nesses cancelamentos, né? E aí, uma desses atravessamentos é os pré-requisitos da Secretaria Estadual de Educação. Então, recentemente, a Psicologia Viva está realizando um pente fino nesses profissionais para que só restem aqueles que realmente estão engajados com o programa e que cumprem com os pré-requisitos estipulados pela Secretaria Estadual de Educação para garantir a qualidade no trabalho ofertado, né, no trabalho desenvolvido. Então, alguns cancelamentos são oriundos dessa exclusão de alguns profissionais e outros cancelamentos eu preciso averiguar, porque pode ser algum caso pontual. Mas eu estarei aqui em parceria com vocês para evitar que esses cancelamentos se repitam. E por isso eu não vou dar uma resposta muito geral, porque cada caso é um caso, e eu vou averiguar certinho no sistema, depois mando um e-mail para a Aline, e ela transmite para vocês as justificativas. Mas nós temos uma série de protocolos, pessoal, para evitar que isso aconteça. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como que é a rotina da orientação dos psicólogos que estão iniciando, né? Eu faço acompanhamento diário dos encontros, então, um dia antes, eu envio para o psicólogo um e-mail confirmando a presença dele no encontro, fazendo orientações iniciais, enviando materiais de apoio, para que esse primeiro encontro seja um sucesso, né? No momento do encontro, se o psicólogo não acessa a sala de encontro, a nossa equipe de suporte faz uma ligação para esse psicólogo para entender por que ele não acessou a sala. Se ele está com uma dificuldade técnica, que a gente pode auxiliar, se ele está com uma emergência familiar, né, e aí a gente pode avisar a escola sobre esse imprevisto, enfim, para entender a justificativa dele para sua ausência. Se ele não atende essa ligação, nós enviamos um e-mail para ele. E a nossa orientação principal, pessoal, é que ele entre em contato com a escola para se justificar e para propor uma nova data de agendamento. E aí nós também fazemos a observação e o acompanhamento da reincidência desses casos para que esse psicólogo seja notificado e até mesmo excluído do programa, caso ele não tenha uma justificativa plausível para essas sucessões de ausência. Então, nós estamos preocupados também com essa questão, estamos tratando essa situação para que ela não se repita. Mas aí tem uma outra questão que eu gostaria de pedir o auxílio de vocês, que é: alguns psicólogos estão se sentindo desmotivados na continuidade do trabalho pela ausência dos agendamentos, né? Por isso que a gente está falando bastante sobre a importância do primeiro encontro de apresentação em alinhamento e do planejamento de calendário com esse psicólogo. Se a gente não consegue estabelecer uma comunicação fluida entre a escola e o psicólogo, os dois acabam sendo prejudicados. E aí acontece essa desmotivação, tanto por parte da escola como por parte do psicólogo. Então, alguns cancelamentos são por conta disso. Nós também estamos trabalhando para evitar que isso aconteça.
E aí, a parte que eu gostaria de solicitar o apoio de vocês é nesse planejamento. Eu sei que muitas vezes a escola está enfrentando aí uma sobrecarga de atribuições, né, dando conta de tudo aquilo, de toda aquela demanda que já existia, mais a demanda que foi criada a partir do enfrentamento dessa crise sanitária e da necessidade da educação continuar, né, ativa diante dessa crise, porque as escolas elas têm um papel social crucial, né, muito importante, todos nós reconhecemos isso. Então, eu tenho conversado com os psicólogos sobre a possibilidade deles integrarem as ações que a escola já desenvolve, né, Aline? Eu tenho conversado com você sobre essa possibilidade. Nem sempre o psicólogo precisa ser a atração daquele encontro. Às vezes, ele ser incluído num ATPC, ele ser incluído numa reunião, ele ser incluído, enfim, nessas atividades que a escola desenvolve na sua rotina, é importante para que ele possa ir integrando a rotina dessa escola, para que ele possa ir conhecendo a realidade dessa escola e para que o trabalho seja cada vez mais singular, né, para atender a necessidade daquela escola específica. Então, era isso que eu queria trazer um pouquinho, né, sobre a nossa preocupação a respeito desses cancelamentos, como nós tratamos isso, e me colocar aqui como uma parceira para resolver essa situação. Passo a palavra. Obrigada, Giovana. Lilian? Eu acho que a Giovana já respondeu boa parte aqui do chat agora, viu, Aline? Aí tem só a Escola Zenaide, que está falando que está em trabalho, né, com a psicóloga desde abril, e o Wagner faz uma pergunta, se existe a possibilidade de colocar a PC como mediadora de agendamento na plataforma, visto que não temos vice-diretor. Certo. Bom, no momento, né, o que foi passado com relação aos perfis é que funciona assim: diretores e vices têm acesso a fazer agendamentos. Na ausência de diretores e vices, supervisores fazem agendamento, né? Então passa para o supervisor primeiro, né? Professores coordenadores, no momento, não tem essa possibilidade, né, Giovana? Por enquanto, são esses atores que fazem os agendamentos, né? O que pode fazer, pelo que eu vi ali no perfil, né, nas possibilidades de agendamento, vamos supor, não tenho vice, eu, diretora, vou lá, faço o agendamento, mas coloco a professora coordenadora como o público desse encontro e coloco ela como o responsável por aquele encontro. Lembra daquele momento que a gente pode colocar uma pessoa responsável pelo encontro? E aí, de repente, conduzir dessa forma para que a PC consiga auxiliar nesse caso. Certo? Mais alguma pergunta, Lilian? Tem sim, tem 2 comentários, Aline, que eu vou falar no geral, tá? Porque tem muito comentário no chat, que é sobre o perfil, né? Então, tem muito vice-diretor que tem o perfil na sede, mas não está com perfil para poder fazer o agendamento. Tá? Então, teria que ver isso. E a questão das horas para os encontros, que eles não conseguem ver. Eu acho que, resumindo no chat, seriam esses problemas. Ok, esse daqui, essa questão dos vices, né, que não conseguem acessar as horas, eu anotei, né, para a gente fazer uma verificação, se é possível essa habilitação, né, de verificação de horas, e também se tiver algum vice que não consegue fazer agendamento, aí já é um caso, acho que mais específico e pontual, porque pelo que eu vi bem pouquinho assim no chat, quase todos os vices não conseguem ter acesso ao banco de horas, né? Então, eu já vou mandar uma mensagem geral que os vices não estão conseguindo acessar as horas. Mas fazer agendamento, pelo que eu entendi, conseguem. Se tem algum vice que não consegue, eu anotei aquele primeiro caso que é o da Cirlei, né? Que não está conseguindo. Se tiver outra pessoa, por favor, avise que eu anoto também, tá? Que aí é um caso mais só por causa do perfil, Aline, que às vezes está com perfil de vice na sede, mas não consegue acessar porque não está com perfil para acesso. Tá ótimo. Ok, anotado. Vou verificar. Mais Acho alguma resumindo questão? é isso, tá bom? Pelo que eu estou vendo aqui no chat, resumindo, a Giovana já respondeu quase todo o chat. Ah, que bom. Eu estou vendo que tem uma escola com a mão levantada, é Osmar Bastos. Não sei se quer falar. Peraí, vou ver se eu consigo permitir. Gente, eu vou permitir o microfone aqui. Peraí. Bom, eu permiti o microfone para todo mundo. Osmar Bastos, você gostaria de falar? A escola?
Eu vejo o microfone... Opa, não está mais aberto. Está aberto agora, escola. Está abrindo, mas está ficando mudo para a gente. Está aberto o microfone, tá? Mas continua mudo. Eu acho que ele não está falando ainda, né? Acho que não. Bom, alguma escola mais gostaria de falar alguma coisa, comentar mais alguma coisa? Foi sem querer? Sem problema nenhum. Todas as dúvidas respondidas ou encaminhadas, né, gente? Também a gente tem os encaminhamentos ainda que serão feitos, né? Nem tudo a gente consegue responder, que foge também da governabilidade, né? Eu não tenho essa governabilidade de permitir, né, de habilitar acessos, né, a vocês, mas eu anoto e passo aos órgãos responsáveis, tá? Então, um dos encaminhamentos, né, que já está sendo feito é a questão do nome de supervisores de unidades escolares da Norte 1 que não aparece na relação. Então, eu tenho 3 nomes de supervisores que não aparecem, tá? Vocês me citaram, já sei da Rosângela, da Cecília Sofia, que já tinham falado comigo, e hoje fiquei sabendo do Luiz Vanderlei. Se tiver mais algum supervisor que não aparece na relação, por favor, pode me relatar, que eu já envio para o suporte. Aline, e a questão... Oi. Desculpa, tem a Escola Leônidas, que também falou que não vê o supervisor. Qual é o supervisor da escola? Consegue falar aqui rapidinho, que eu já anoto. Põe no chat para a gente, que aí eu já passo para a Aline. Isso, que já fica registrado. Senão, eu entro em contato. Luiz Vanderlei, obrigada. Então, já anotei. E as habilitações, né, do banco de horas aos vices, tá bom? Então, tá aqui, gente, é isso. Se ninguém mais tiver dúvida, eu agradeço muitíssimo, agradeço a participação da Giovana, da empresa Psicologia Viva, muito obrigada por estar aqui, foi fundamental a sua presença para tirar as nossas dúvidas, nada como alguém que trabalha, né, na empresa. Oi, Lilian. Oi, não, eu vou desativar, desculpa. Tá bom. Antes que eu finalize, Deise quer falar, Deise está com a mãozinha levantada. Olá, bom dia, estão me ouvindo? Sim, Deise. Muito prazer, eu sou a professora Deise da Escola Zenaide, quero dar os parabéns, a gente está desde abril fazendo o trabalho aí, está funcionando perfeitamente, parabéns para todos, tá? Eu gostaria de dar uma sugestão, certo. A gente tem problema no link, porque ele chega muito em cima da hora, e aí para a gente divulgar para os alunos, realmente é muito corrido, né? Inclusive hoje nós tivemos uma reunião, né, com os alunos, a nossa psicóloga é ótima, a Márcia autoriza, o suporte é maravilhoso, eu peguei o telefone lá do suporte embaixo e todas as vezes que não dá certo, eu falo o link e eles mandam o link e automaticamente eu mando, mas é muito em cima, então a minha sugestão seria que enviasse esse link um pouco antes, porque aí as horas começam a correr e a gente perde um pouco, e a gente está muito satisfeito. Parabéns, o programa é ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada, Deise, pelo seu feedback. Muito bom. Também os feedbacks negativos são ótimos, porque a gente também consegue aprimorar o programa, que são importantes, e os feedbacks positivos nos dão motivação para seguir no trabalho. Então, são todos muito importantes. Deise, eu queria só fazer uma pergunta. O link não tem chegado assim com 2 horas de antecedência? Não. A gente está, como eu falei, desde abril fazendo já esse primeiro encontro, aconteceu em abril, a psicóloga desistiu, a gente arrumou outra, que é a Zuleika, ela é sensacional. Aí nunca chega o link. Agora, dessa vez, chegou pelo e-mail, mas sempre chega um pouco em cima da hora. E na hora de compartilhar, ficou difícil. Aí eu vou no suporte pelo telefone que tem lá, né, no link de vocês, e aí automaticamente eles me mandam, mas aí até os alunos entrarem para esse link fica um pouco inviável. Então, assim, a sugestão realmente é essa. Hoje, inclusive, eu falei com a Zuleika sobre isso, e ela até sugeriu, assim, tipo, mandar um dia antes, eu não sei se isso seria possível, né? Ou mandar, tipo, umas 2 horas antes, pelo menos, para que a gente realmente conseguisse uma eficácia nisso. Eu vou verificar o que está acontecendo, Deise, porque a informação que eu tenho é que o link é enviado 2 horas antes para o e-mail de todos os participantes cadastrados. Então, eu vou entrar em contato com a equipe de suporte para verificar o que está acontecendo e trago uma devolutiva para a Aline repassar para vocês.
Muito obrigada. Nada? Muito obrigada. Parabéns, viu? Estamos bem satisfeitos. Eu que agradeço pela parceria, pessoal. Obrigada, Deise, pelo relato. O Celso, gostaria de falar, levantou a mão. Olá, bom dia. Oi, Celso, bom sou o dia. Celso, diretor da Escola Eolice. Queria parabenizar pelo programa, fantástico. Eu tenho participado pela outra escola, a Solange está na sala aqui, da Escola Flamínio, eu acumulo, né, o cargo, e eu tenho participado do programa Psicólogos lá pela escola, onde a gente tem gostado muito, né, eu sou do período noturno, mas, assim, estou frustrado juntamente com a minha equipe enquanto diretor, porque já tivemos 3 reuniões desmarcadas, e aí vem a minha preocupação, assim, eu tenho 2 vices, tá? Uma faz o agendamento, a outra não consegue fazer o agendamento. O link dela é diferente do meu. Por exemplo, o meu aparece início, escolas e encontros. O dela não aparece encontros. E aí eu verifico que, através do encontros, eu tenho 28 horas mês. Eu, desde abril, estou tentando. A minha pergunta é, então, quer dizer, eu não tive encontro em abril, não tive em maio, e essas praticamente 60 horas? O Estado pagou, eu vou ter direito a isso de volta? Como é que ficou isso? Preocupado contra o gestor e o tempo, né, perdido. O que acontece com essas horas que passaram? Eu estou vendo a colega aí falando, né, que já está desde abril, e eu estou aqui em junho sem nem psicólogo, tendo 60 horas em haver ainda. É isso? Meu pensamento está correto ou não? Essa é a minha dúvida. Posso responder, Aline? Por favor, Giovana. Celso, primeiro quero pedir desculpas. Eu mesma já fiz o acompanhamento de alguns agendamentos da Escola Eolice. Eu sinto muito por não ter dado certo. Eu vou verificar certinho, passar todas as informações para a Aline que eu tenho aqui e vou acompanhar o próximo agendamento de perto, novamente. Como eu disse, os psicólogos estão passando por novas formações. Eu acredito que isso trará efeitos muito positivos para o desenvolvimento do trabalho e evitará a reincidência dessa situação. Então, primeiro, eu quero pedir desculpas em nome da Psicologia Viva, dos psicólogos. Em segundo lugar, essas horas elas não são cumulativas para a escola e elas não são pagas para a empresa. Nós recebemos apenas pelos encontros realizados, então pelas horas que foram de fato utilizadas. Então, quando o psicólogo falta, ou a escola falta, ou por qualquer outro motivo o encontro não acontece, esse repasse não é efetivado, tá bom? Nós passamos por auditorias mensais, né? Temos uma relação bem próxima com o CGRH para que tudo isso seja transparente. Nós temos muita seriedade, né, no nosso posicionamento quanto ao dinheiro público dessa licitação, tudo é tratado com muita seriedade. Então, sobre o repasse, ele só é efetivado quando o encontro é realizado, de fato. Nós até tiramos a opção do psicólogo avaliar o encontro para que não aconteça de maneira nenhuma, por exemplo, o psicólogo colocar que o encontro foi realizado e, na verdade, ele não foi. Então, só a escola tem a possibilidade de sinalizar o status do encontro, se ele foi efetivado, se ele não foi, né? A escola avalia, nós fazemos o acompanhamento dessa avaliação para fazer as orientações necessárias para o psicólogo, quando é o caso, né? Ou para a escola, se existe alguma dificuldade relacionada ao acesso à plataforma. Então, nós fazemos todo esse acompanhamento. As horas que não são utilizadas, elas foram destinadas ao banco de horas da Secretaria Estadual de Educação. E aí a SEDUC vai gerenciar a distribuição dessas horas conforme os critérios da própria secretaria. Então, eu sei que vão existir algumas ações amplas para a equipe administrativa da Secretaria Estadual de Educação, mas também há a possibilidade dessas horas serem redistribuídas para as escolas mediante um planejamento formal realizado com esse psicólogo, com esse profissional. Beleza? Respondi, Celso, a sua questão? Obrigado, Giovana. Obrigado, Aline. Está respondido. Fico tranquilo que o sistema também tem toda essa organização, esse sistema transparente. Fico feliz com relação a isso, tá bom? Obrigado. Solange, muito bom te ver, aproveitando a deixa, viu? Nem virtualmente. Eu que agradeço. Prazer. Eu que agradeço pela parceria, né, e pela disponibilidade de continuar tentando, né, porque o objetivo é que a escola seja beneficiada com a presença desse profissional, né. Eu vou aqui verificar certinho e passar para a Aline.
nós podemos fazer para resolver. Perfeito, e eu repasso, né? Eu repassei, né, alguns e-mails, algumas respostas, né, que eu fui pegando, compilando algumas situações que foram trazidas para mim, né? Como eu confirmei, né, no início da reunião, eu estou no grupo Vice, Conviva, e estou no grupo dos POCs, né, Convivência. E eu recebi ali, algumas vezes, né, alguns vices já haviam pontuado alguns problemas de algumas escolas, eu até coloquei meu e-mail, falei, se quiserem relatar, enviar para o meu e-mail, e relata qual é a situação, quando foi o agendamento, quanto foi o cancelamento, qual foi o problema, que eu repasso para a Giovana ela olha escola por escola, porque ela entra em contato com o profissional, ela vai verificar o que aconteceu para ela dar uma resposta de fato para o que aconteceu para cada escola, não é uma resposta pronta, né? Então, ela foi me dando esse feedback agora no início de junho, finalzinho de maio, junho, eu fui repassando para as escolas, da escola a escola, fui repassando esses e-mails. Então, pessoal, se vocês quiserem, né, relatar, tentei, não deu certo, relata, escreva, pode mandar para o meu e-mail, vou colocar meu e-mail aqui no chat, ou também eu disponibilizo, quando eu enviar o PPT para as escolas, coloco o meu e-mail institucional, e-mail que eu, inclusive, me comunico com a Giovana, e vocês podem relatar, eu repasso para ela, ela repassa para mim, eu vou passando para vocês, e todo mundo fica sabendo o que está acontecendo, a gente faz esse movimento, tá? Agradeço muito a participação, obrigada, Celso, aí pela participação agora há pouco, obrigada, Deise, obrigada a todos que participaram pelo chat, muito obrigada, é muito importante, como a Giovana falou, que seja de fato colocado como isso está acontecendo, né, nas escolas, as tentativas, as frustrações, o que não conseguiu fazer, porque se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente também não sabe como auxiliar, então a gente está sabendo o que está acontecendo, a gente vai atrás e vê como auxiliar para que as escolas consigam utilizar o serviço, né, lembrando que é uma conquista, né, quando a gente tem mais um profissional dentro da unidade escolar, um profissional da psicologia, ainda mais pensando no contexto que nós estamos vivendo hoje, né, está sendo um grande desafio para todos nós mantermos a nossa saúde integral, né, nesse momento, né, de saúde física, saúde mental, então ter a possibilidade de ter um profissional que possa conduzir ou apreender ali quais escolas, né, quais são as demandas das escolas públicas com relação à saúde mental. Eu sempre friso isso, né, da importância da escola pública, né, por que pública? Por que a importância da escola pública? Porque é a escola cujos estudantes têm menos acesso a esse tipo de serviço, né, lembrando que não vai ser um atendimento clínico, não vai ser individualizado, né, mas ter um profissional ali que ajude a equipe a conduzir algumas situações é um ganho para a escola, né? Então, se a gente conseguir utilizar o serviço, já que o serviço está aí disponível, vai ser um ganho para as escolas, né? Então, eu espero que todos consigam utilizar. Eu vou passar para uma última participação. Levantou a mão a escola. Opa, baixou. Não sei. Levantou. Escola José Barbosa. Para a gente finalizar, então, uma última participação agora que a gente está finalizando o nosso tempo, tá bom? Se a Escola José Barbosa quiser falar, fique à vontade. Gostaria de falar, escola, não sei. Baixou a mãozinha? Não? Bom, então eu agradeço a participação de todo mundo, muito obrigada. Eu vou retomar o chat, verificar aqui, fiz as anotações, tá bom? Durante a exposição, estou à disposição, Giovana também está à disposição. Então, a gente está aqui para fazer com que o sistema e com que o programa funcione, tá? Para que vocês tenham suporte aí dentro da escola, tá bom? Obrigada a todos e todas, um bom dia para todo mundo, viu? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Lilian, pela condução e pela mediação no chat. Muito obrigada. Tchau, gente. Eu que agradeço. Bom trabalho a todos. Obrigada.